Olá a todos, aqui é o Yuri do canal Racional Invest e seguindo a nossa série de estudos, de apresentação de resultados dos bancos do último trimestre de 2024, na verdade o terceiro trimestre, hoje eu vou dar uma estudada no banco BMG, referente aos resultados apresentados no terceiro tri de 2024. Só lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda. Então, iniciando a apresentação, o banco BMG ele é negociado no ticker BMGB4, ou seja, somente as ações preferenciais do banco estão disponíveis para negociação na Bolsa de Valores. Tá? As ações ordinárias estão de posse dos controladores da empresa. Então aqui eu trouxe uma tabela disponibilizada no site do banco, atualizada, segundo eles, em 19 de dezembro de 2024, onde consta aqui um detalhamento da distribuição das ações do banco, distribuídas tanto nas ações ordinárias quanto nas preferenciais, e quantos dessas ações pertencem ao grupo controlador, no caso, mais de 70% pertence ao grupo. Ações de tesouraria, pouca coisa, e as ações disponibilizadas para os acionistas minoritários, No caso aqui a gente só considera as ações preferenciais, porque como eu disse, as ações ordinárias não são negociadas na bolsa, Bom, seguindo adiante, então, essa apresentação está disponível no site de RI do Banco BMG e é referente ao terceiro TRI de 2024. Bom, aqui no início, então, eles trazem uma agenda, Vão falar um pouco do banco, estratégia e produtos, governança corporativa e os ratings, das agências classificadoras. Então, aqui no primeiro slide, BMG at a glance. Isso aqui, esse at a glance é um termo em inglês para, digamos assim, dar uma olhada, uma olhada rápida, uma olhada sucinta dos principais dados do banco. Então, em relação a produtos e serviços, no varejo, eles trabalham com a parte de investimentos, conta corrente, crédito consignado, crédito pessoal, meios de pagamento. Eles também trabalham no atacado, a parte de mercado de capitais, derivativos e crédito. O atacado aqui seriam as grandes empresas, E na parte de seguridade, eles têm seguro de vida, seguro prestamista e seguro saúde. Os canais de relacionamento oferecidos pela empresa, Eles trazem aqui o termo como, quando e onde o cliente desejar. Então, eles têm aqui 791 Help Stores. Help Stores é a franquia do banco, É uma espécie de franquia de financeira, aquelas que a gente às vezes está acostumado a ver nas grandes cidades, Aquele escritório semelhante a uma loja, onde a pessoa vai lá em busca de empréstimos rápidos, Eles têm também uma ampla rede de correspondentes, 22 agências bancárias, ou seja, poucas agências, se tratando de um banco. Eles também têm canais no WhatsApp, mensagens, o app do banco também e o call center, Quanto a clientes, eles têm 10,5 milhões de clientes, 68% com produtos de crédito, SCR, e 26% com produtos de seguros. Aqui nos clientes eles têm uma observação, dizendo que a metodologia Bacen de clientes totais e clientes com crédito, SCR, Sistema de Informações e Crédito.
Então aqui, solidez e tradição ao longo de 94 anos. Tem um errinho aqui, né? Então a empresa foi fundada em 1930. Em 1998, começaram a trabalhar com empréstimo consignado. Depois cartão de crédito consignado. Em 2016 começaram, né, as franquias da Help. Em 2018, banco digital. Em 2019, eles fizeram o IPO na Bolsa de Valores, né? Em 2022, cartão consignado de benefício. E em 2023, banco melhor, mais forte, mais rentável, focado nos produtos core e geração sustentável de resultados. Bom, no que tange a evolução das operações, então, originação consignado em varejo de pessoa física em bilhões. Observa aqui na comparação anual, né? Crescimento de 1,7 bilhões a 2,7 bilhões no terceiro TRI de 2024. Margem financeira líquida. Nesta coluna aqui, 813 milhões. Na verdade, aqui entraria também essa questão do NIM, né? Esse NIM, eu estava dando uma olhada aqui há pouco, é um termo em inglês, já só deixa eu dar uma olhada aqui. A margem de juros líquida. É um termo em inglês, então. Margem de juros líquida é uma medida da diferença entre a receita de juros gerada por bancos ou outras instituições financeiras e o valor dos juros pagos aos seus credores. Então, aqui eles trazem duas formas, né, de exibição da margem líquida. Da margem líquida de juros. A margem líquida normal, digamos assim, né? E a margem líquida de juros após o custo de crédito. Então, quanto maior a margem, melhor, né? A gente observa aqui uma certa estabilidade, mas chegando aí na casa dos 17,3%. Isso na margem líquida de juros sem descontos, digamos assim, né? E em 9,7% após o custo de crédito. Então, em termos de valores, dá 1,4 bilhões e após o custo de crédito, 813 bilhões, né? Então, esse seria, digamos assim, a margem de juros líquida contabilizada após, realmente, os custos associados à captação, né? A carteira de crédito do banco. Então, a gente observa aqui um aumento, né? A maior parte da carteira de crédito é oriunda de crédito consignado, né? E o restante é dividido aí entre as demais categorias, né? Resultado recorrente. Então, lucro líquido terceiro TRI, 116 milhões. Um ROI de 11,6% e o índice de Basileia de 14%. O índice de Basileia está estabilizado, né? Uma pequena tendência de aumento, o que é positivo. Quanto maior o índice de Basileia, melhor, né? O ROI também, quanto maior, melhor. Uma pequena oscilada aqui no final de 2023, depois se reduziu, mas voltou a subir agora. É positivo.
Na comparação anual, né, ficou em 116 milhões no terceiro TRI, contra 72 no mesmo período de 2023. Diversificação da carteira de crédito. Então, Security Loans, consignados e FGTS, representam 70% da carteira. Eu gosto de ver que essas apresentações eles colocam bastante termos, né? Termos técnicos, e às vezes a gente que não está acostumado ainda com esses termos, a gente tem que ficar indo atrás da informação para descobrir o que se trata, né? Então, esses Security Loans é um termo em inglês também para empréstimos seguros, né? E realmente, os empréstimos consignados são empréstimos cujas parcelas são abatidas na própria folha de pagamento do salário, né? E o FGTS também é descontado direto da conta do FGTS, né? Então, são operações realmente seguras, né? Com baixo índice de inadimplência, né? Baixo risco também de inadimplência, né? E, claro, consequentemente, com um juros um pouco mais reduzido, né? Mas é interessante que representa 70% da carteira de crédito do banco, né? O que dá uma certa segurança para o banco e uma previsibilidade de que esses valores serão recebidos, né? Então, em relação a esses dados, né? A carteira de crédito aqui no terceiro TRI, então, a carteira de crédito total 25 bilhões, né? Sendo que o crédito consignado fechou aqui em 15 bilhões, né? Uma alta aí de 9% na comparação anual. E os demais segmentos aqui não são muito representativos, né? Aqui no gráfico a gente consegue ter uma visualização melhor como os consignados se representam, né? Dentro da carteira de crédito do banco. Outras carteiras, tem uma observação aqui. Outras carteiras referem-se a empréstimo consignado nos Estados Unidos. Essa carteira varia de acordo com o valor da carteira em dólar e variação cambial no período. PJ Varejo e carteira atrelada ao programa Desenrola Brasil. E o Run-Off, parcerias varejistas. Run-Off refere-se substancialmente à carteira de cartão aberta em parceria com varejistas e empréstimo consignado legado. Bom, seguindo em frente, a qualidade da carteira de crédito, né? Isso é importante. Inadimplência maior do que 90 dias, está em 4,7% no terceiro trimestre. Uma redução, né? Comparado ao mesmo período de 2023, né? Houve uma redução aí de 5,6 para 4,7, uma redução de 1%. Manutenção da qualidade dos ativos. O índice de cobertura aumentou, né, de 105 para 113%. E a despesa de PDD líquida, que PDD seria a provisão para devedores duvidosos, né? Então houve uma redução aqui, partindo de 6% para 5,5% no terceiro TRI. Aqui tem uma observação, né? Despesa de PDD líquida de recuperação de crédito, dividida pela carteira média e anualizada via multiplicação. Produtos consignados. Empréstimo consignado. Originação, valor liberado trimestral em milhões. Então, market share INSS. Então, houve um aumento significativo aqui, né? Terceiro TRI ficou em 163 milhões. No terceiro TRI de 2023. E no terceiro TRI de 2024 foi liberado
1.161 bilhões, né, em empréstimo consignado. Volume cedido trimestral em milhões, 852 milhões. Então, o valor liberado, aqui tem uma observação, que considera apenas o recurso novo liberado para o cliente, não considera valores refinanciados. E volume cedido trimestral é cessão sem retenção de riscos e benefícios. Uma carteira de crédito saiu de 3 bilhões e 145 milhões para 3 bilhões e meio. Um aumento também significativo. As características dessa carteira, né? Taxa de juros média de 1,7% ao mês. E 95% da carteira concentrada em risco federal. Então, isso aqui quer dizer, possivelmente, que se trata de empréstimo consignado para servidores públicos federais, né? Bom, aqui então outro produto consignado que eles trabalham é a parte de cartão consignado e cartão benefício. Aqui houve uma pequena redução na comparação anual. Os valores, o valor total 758 milhões, sendo que 524 milhões referem-se a cartão consignado e 235 milhões a cartão benefício. A carteira de crédito desse produto tem aumentado, em torno de 1 bilhão, a comparação anual, né? Características da carteira, taxa média de juros de 3% ao mês, já é uma taxa de juros mais elevada, né? Cartões consignados 4,7 milhões e 91% da carteira concentrada em risco federal. Aqui a observação é a mesma do slide anterior, né? Varejo pessoa física, crédito na conta mais cartão de crédito mais antecipação de FGTS. Valor liberado, encerrando o terceiro TRI de 2024 com 769 milhões, sendo que 270 milhões se refere-se à antecipação do FGTS, 280 cartão de crédito, e o restante crédito na conta. Houve um aumento também na comparação anual. E em termos de valores da carteira de crédito, né? Se observa que houve uma redução aqui na comparação anual. Mas eles colocam uma observação aqui, né? Cessão de 1,2 bilhões de FGTS. Então, isso trouxe um impacto significativo na carteira de crédito. Mas, já no trimestre sequente, né? No trimestre seguinte, houve uma evolução já de 2,8 para 3,1 bilhão, né? Então, a característica dessa carteira já é uma taxa média de juros de 8,1% ao mês, é uma taxa de juros mais alta. Cartões de crédito ativos 727 mil. E 92% da carteira de crédito na conta recebe o benefício no BMG. Seguridade e varejo. Permitir o acesso simples das pessoas e famílias a uma realidade mais protegida. Então, eles têm a parte de seguros também, né? Prêmios comercializados. Houve um aumento na comparação anual. Isso na parte da corretora de seguros, né? Depois aqui, essa parte da seguradora, prêmios emitidos. Teve uma pequena redução, depois um aumento. Isso em milhões, né? 101 milhões. Entre os principais destaques, né?
BMG média, a quantidade de apólices cresceu 99% na comparação trimestral, atingindo 366 mil apólices. FGTS protegido, seguro de vida, cresceu 12% na comparação trimestral, impulsionado pelo canal digital, atingindo 843 mil apólices. Aumento do nível de utilização de assistências, em especial descontos em medicamentos. Então, quantidade de apólice de seguros, 8,9 milhões. Receitas com operações de seguros, 54 milhões. E o índice combinado da BMG Seguradora, 71%. Aqui nas receitas com operações de seguros tem uma observação, né? E considera as receitas de seguros da BMG Seguradora referente aos prêmios ganhos deduzidos de sinistros, custo de aquisição e resultado com resseguro, 35 milhões, mais gross up da equivalência patrimonial da BMG Corretora, 19 milhões. Ou no atacado, né, as grandes empresas. Houve um aumento também na carteira, né? Aí as empresas corporate representam a maior parte da carteira, 527 milhões. E o restante, a carteira pertence às empresas chamadas middle, né? As empresas menores. Operações estruturadas. Houve aqui uma redução, né? E aqui traz algum detalhamento dessas operações estruturadas por bans e franqueados e clubes de futebol. Então, eles atuam no atacado na parte do mercado de capitais. Aqui a gente observa um aumento na comparação anual. Aqui uma certa estabilidade, né? Nos 9 primeiros meses de 2024, fechou em 3,9 bilhões o montante total das ofertas. 32 ofertas como coordenador e 20 ofertas como coordenador líder. Então, aqui na parte de carteira de títulos e valores mobiliários, né, eles colocam observação dizendo que inclui debêntures, CRA, CRI, notas comerciais e fundos que o BMG tem aplicado com estratégia de mercado de capitais. Diversificação da captação e redução do prêmio de risco. Gestão conservadora de liquidez. Caixa livre. Então aumentou um pouquinho, agora tem nos últimos trimestres tem reduzido, né, o caixa livre do banco, 4,3 bilhões. Gestão de liquidez. Casamento de prazos. O prazo médio da carteira é de 22 meses e o prazo médio de captação é 24 meses. Índice de liquidez de curto prazo, 366%. Esse dado é importante, né, porque a captação dos recursos dos depósitos dos clientes, né, é de 24 meses e eles emprestam a 22, né? Então tem uma margem aqui de 2 meses entre a captação e o prazo de oferta, né, dos produtos. Então isso realmente acaba dando uma liquidez para o banco. É importante haver essa margem aqui, né? A captação tem aumentado também. A captação institucional, né? Eles até colocam em destaque aqui um aumento de 76% na comparação anual. Aqui também cresceu. Então, a maior parte dos recursos é depósito a prazo, né? 73%. Eles também trabalham na parte de letras financeiras e debêntures. Nível de capital adequado para a evolução das operações.
cessão de crédito sem retenção de riscos e benefícios. No terceiro TRI de 2024, cedemos 852 milhões de carteira de empréstimo consignado. MTM títulos públicos impactando o patrimônio de referência. Considerando o fechamento do terceiro TRI de 2024, cerca de 70% do accrual dessa marcação ocorre até o final de 2025. Então, o índice de Basileia fechou em 14%. Houve um pequeno aumento aqui, né? Importante. Bom, então acho que a parte dos números aqui, os dados, os principais dados do banco, agora vem para os anexos. Aqui eles colocam, né, a parte de compromisso com o futuro. Na parte da governança, é uma estrutura robusta de governança e evolução constante do programa de ética e integridade. Primeiro relatório de sustentabilidade do BMG, Padrão Global Reporting Initiative, GRI. Então eles trazem aqui um relatório de sustentabilidade, né? A parte ambiental, foi feita a publicação do primeiro inventário de gases de efeito estufa do BMG. Compensação das emissões de gases de efeito estufa a partir do investimento no projeto Legado Verdes do Cerrado, neutralizando 100% das emissões de gases do efeito estufa do banco referentes a 2023. Na parte social, publicação da política de educação financeira do BMG, Instituto Marina e Flávio Guimarães. 2024 teve 21 projetos apoiados e 7 milhões investidos. A presença e reconhecimento é que eles citam algumas instituições, né? Os pontos acima representam as principais iniciativas em andamento. Não tem mais coisa, né? Isso aqui é somente as principais. Bom, governança corporativa. Aqui eles trazem a composição acionária, né? Que eu já havia mostrado lá no início da apresentação. Estrutura societária do Banco BMG, né? O Banco BMG é um grupo bem grande. Eles têm a parte da seguridade, a parte de investidas em negócios, ecossistemas de startups e outras companhias. Aqui a parte da Help, né? Que é essa franquia de crediário que eles têm. BMG Seguros, BMG Seguridade, seguradora, corretora de seguros. Aí tem uma observação aqui, né, no bloco de controle, na composição acionária. Eles dizem aqui, né, o bloco de controle inclui acionistas vinculados por acordo de acionistas e outras pessoas vinculadas aos controladores. Aqui na BMG Corretora de Seguros. Em 1º de novembro de 2024, a UIS exerceu a opção de compra para aquisição de 9% do capital social da BMG Corretora. Com isso, o banco passou a deter 51% da corretora. E aqui BMG Seguros, né? Em 5 de setembro de 2024, o banco anunciou a venda da BMG Seguros, sendo que a conclusão da operação está pendente de aprovações regulatórias. A BMG Seguros foi vendida, né? Governança corporativa. Conselho de administração com experiência e habilidades complementares. Interessante aqui, né? Eles trazem aqui o nome das pessoas, dos profissionais, né? Cargo, inclusive a foto para a gente saber quem é. Nos outros vídeos que eu fiz de estudos de apresentação de resultados, não havia visto isso, né? Essa é a primeira apresentação que eu vejo. Importante, né? Para a gente saber quem é quem. Aqui seriam, acho que a experiência anterior, né? Todos eles com experiências em empresas do próprio grupo, né? Ou também em empresas de renome, né? A empresa de auditoria, PicPay, Itaú.
Interessante mesmo, né? Aqui eles trazem as composições dos comitês, quantidade de membros. Eles têm o Conselho Fiscal, o Comitê de Auditoria, Comitê de Estratégia e Inovação, Comitê de Remuneração, Pessoas e Cultura, Gestão de Riscos e de Capital, Comitê de ASG, Comitê de Tecnologia de Operações. Interessante mesmo essa lâmina aqui. Não conheço nenhuma desses nomes. Estrutura organizacional adequada ao perfil dos negócios. Então, aqui eles também trazem mais pessoas, né, que compõem a parte da gestão do grupo, né? As experiências anteriores, todos eles trabalharam já, muitos deles em outros bancos, né? Muitos deles com experiências no Itaú, né? Banco Pan, Santander. Interessante que a gente observar isso, né? Essas empresas grandes, eles têm muita troca, né, de profissionais que trabalham na concorrência, aí a empresa vai lá e contrata aquele profissional. Então a gente vê bastante disso, né? Nessas companhias, as empresas contratam profissionais dos seus concorrentes, de outras instituições do mesmo segmento. Existe realmente uma troca e uma briga bem forte em relação a isso, né? Também não conheço nenhum nome aqui. Bom, e aqui na parte de ratings, né? Eles trazem o nome de algumas agências, a Fitch Ratings, a Moody's, S&P e Risk Bank. Perspectiva estável ou negativa, né? A Risk Bank não colocou nenhuma perspectiva. A classificação mais recente é a da Fitch Ratings, em outubro de 2024. Era um rating de escala local A para o Brasil e em escala internacional BB-. A gente não vê nenhuma das agências deu uma perspectiva mais positiva, né? Inclusive a Moody's em maio, a parte do rating moeda estrangeira colocou como negativo, né? Bom, em relação aos principais indicadores, então, econômico-financeiros do banco, né? O que a gente mais pode destacar aqui é a parte do lucro líquido, né? 116 milhões no terceiro tri de 2024. No acumulado do ano, 316 milhões, né? Contra 80 milhões no mesmo período de 2023. Um crescimento do lucro líquido substancial aqui, de mais de 200%, né? Na verdade, quase 300% de aumento. O AI também aumentou bastante. Margem líquida. Aqui eles têm, inclusive, duas nomenclaturas, né? Com as respectivas observações aqui. Claro, trazem a parte em valores e em percentual, né? Na adimplência, o índice de eficiência reduziu. O índice de inadimplência acima de 90 diminuiu, o que é positivo, né? O índice de Basileia também aumentou um pouquinho, positivo também. A quantidade de clientes deu uma diminuída, né? Seguindo a metodologia do Bacen. Carteira de crédito total aumentou. Caixa livre deu uma diminuída. A captação total aumentou, né, na comparação anual, o que é importante.
Então, de uma forma geral, os resultados do banco no terceiro trimestre têm sido positivos, né? Olhando trimestre a trimestre, a gente observa aqui que ao longo de 2024, né, houve um aumento do lucro líquido, né? É importante. O aumento da margem financeira líquida também em termos percentuais. Índice de inadimplência estabilizado. De um modo geral, resultados bem positivos aí para o banco, né? Bom, então, terminando essa apresentação dos resultados do banco, agora eu vou falar um pouquinho sobre os dados atuais do banco no que tange a cotação, né? Enfim, e alguns indicadores do banco. Alguns indicadores fundamentalistas, né? A gente vê aqui que a cotação do banco está bem baixa, né? R$ 3,71. Nos últimos 12 meses, uma variação positiva de 27%. Então, é um dos poucos bancos que na comparação anual está subindo, né? Porque a gente tem visto aí que ao longo dos últimos meses, né, a maioria dos bancos está caindo. Preço sobre lucro 5,86, então é inferior a 6, né? Para mim é positivo. Um PVP de apenas 0,49. PVP bem baixo, né? D1. Então, realmente é uma empresa que está com a sua cotação bastante descontada, né? E apesar disso, com um PL relativamente baixo, né? Abaixo de 6. E um detalhe interessante, né? Ela é uma boa pagadora de dividendos, né? Pelo menos na parte do dividend yield aí, a casa de quase 10% atualmente. Então, é um banco que eu ficaria de olho, né? Dado os indicadores fundamentalistas e os indicadores dados apresentados no resultado do terceiro TRI que a gente acabou de ver junto aí, né? Então, em termos de cotação, nos últimos 12 meses, sem muito destaque, né? Teve uma subida aqui de maio a setembro e depois uma queda, né? Na comparação dos últimos 10 anos, aí aqui foi mais ou menos na época que houve o IPO, né, do banco. Então, logo em seguida, caiu um monte aqui, né, mais de 50%. Depois andou de lado por um período, caiu mais um pouco, mais 50%. Ficou todo esse período aqui andando de lado. Tá só aí no final de 2023 poder subir um pouco, né? Aqui é interessante de observar, né? Por que eu não gosto de entrar em IPO, né? Eu acho que antes de mais nada, antes de fazer qualquer compra de uma ação, a gente tem que estudar a empresa, ver os fundamentos, né? E no IPO, o valor inicial que é colocado ali, às vezes é superestimado, né? Então, eu tenho como ideia, né? Não participar de IPO e pelo menos a empresa ter uns 5 anos de bolsa, né? Aí sim, olhar para a empresa e poder analisar os seus resultados, o seu comportamento da cotação ao longo dos anos, né? Porque imagina, quem entrou aqui, segurou a ação, até hoje, né? Esse período aí de 5 anos, não recuperou o investimento, né? Considerando os dividendos, talvez esteja no 0 a 0, né? Então, realmente, esse gráfico aqui é interessante para aqueles que às vezes gostam de entrar nos IPOs, né?
mas que, ao meu ver, é somente especulação, né? Tem que ter um pouco de calma, esperar a ação estrear na bolsa, né? Ver como é que ela se comporta ao longo dos meses, dos anos. E aí sim, a partir lá do quinto ano, a gente já vai ter um histórico gráfico, né, da cotação e poder fazer uma melhor análise da situação para ver se vale a pena ou não investir na empresa, né? Bom, em relação ao dividend yield, então, do BMG, a gente observa que desde 2021, o banco tem pago dividendos acima de 9%, né? Então, esses 2 anos aqui, 2019 e 2020, houve um dividend yield baixo, na casa dos 3%, mas depois de 2021 para cá, tem pagos um bom percentual de dividend yield aí para os acionistas, né? Aqui eu separei lá do site do Investidor 10, né, os últimos pagamentos de proventos. Em 2024, então, o banco pagou em 5 datas, né? Somente juros sobre capital próprio. Então, não é um banco que paga todos os meses, nem com uma regularidade muito grande, né? Mas o dividend yield é atrativo, né? Bom, e aqui a gente consegue ver a evolução da receita líquida do banco, né? A gente percebe que está tendo um aumento da receita líquida ao longo dos anos, porém o lucro não tem acompanhado, né, esse crescimento. Inclusive em 2022, aqui, apesar de ter havido uma receita líquida bem grande, né, recorde até então, o lucro ficou bem baixo, né? Então eu gosto de ver gráficos em que há o aumento da receita e há o aumento do lucro também na mesma proporção, né? No caso do BMG, a gente não observa isso, a empresa se mantém lucrativa, né? Ela está dando lucros, mas não tem aumentado, né, o seu lucro, né, o percentual do lucro em relação à receita. Se for parar para ver, aqui em 2023, por exemplo, né, eles teve uma receita líquida de quase 8 bilhões e em valores nominais o lucro foi praticamente o que teve em 2020, faturando com a receita líquida praticamente a metade, né? Então, se a empresa aumenta a receita líquida, o lucro também tem que crescer na mesma proporção, né? Então, esse dado aqui, realmente, para mim, é um ponto negativo, mas como a cotação, né, como a empresa continua dando lucros e a cotação está bastante descontada em relação ao seu valor patrimonial, é uma ação que eu ficaria de olho, né? Porque seria o Banco BMG atualmente seria um dos bancos mais descontados da Bolsa, né? Eu acho que somente o Banco Banrisul atualmente está em patamares mais descontados no quesito PVP, né? E é um banco que tem dado lucro nos últimos anos, né? Embora não tenha havido um crescimento do lucro, ela permanece dando lucro, né? Então, a gente observa também melhor nos indicadores. Eu acredito que essa ação tem grandes chances de, nos próximos meses, quem sabe alguns anos, realmente subir forte na bolsa e trazer alguns resultados aí para os investidores, né? Vamos ir monitorando, né? Como é que a empresa se comporta e torcer, né? Para que o mercado como um todo melhore, para as empresas e os bancos também poderem retomar, né, a trajetória de crescimento no que tange às suas cotações, né? Então, hoje o que eu tinha para falar era isso, né? Se você ficou até aqui, então peço que se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo com os amigos, ative as notificações. Um grande abraço a todos
e até o próximo vídeo.